Aqui é o @FernandoMiranda777. Minha expectativa para esse episódio é aprender mais sobre importação, relógio, como eu investir bem. Hoje vai ser uma resenha das boas, né? Eu sou o Lincoln, acho que a minha expectativa... Eu aproveito cada momento do lado do Alfredo aqui, porque às vezes ele fala uns negócios malucos, mas cada maluquice que ele fala, ele pinica você num lugar que sempre faz sentido, né? É sempre bom conversar com ele. Meu nome é Alfredo Soares e nesse podcast a minha expectativa é ouvir a história desse cara aqui, que é um imperador, o cara conhece tudo na China e vai contar algumas histórias pra gente. Ele ressignificou um pouco o motivo de por que você deve importar. E falamos de relógio, falamos de vida pessoal, falamos de ambição e eu contei umas histórias inéditas de como que capinha de celular quase fez a X-Tech não existir. Bora pra lá. Roy Hunters. Para você que é Roy Hunters, eu estou aqui como seu amigo para te fazer uma provocação que é importante. Todo final de mês, você que gerencia um projeto, gerencia uma empresa, você fica ali esgoelado para bater a meta nos últimos dias, torcendo para a galera conseguir bater, e você não sabe se está tirando o máximo da sua empresa, o máximo dos seus investimentos de marketing, ou se você, como marqueteiro, dentro da empresa, está conseguindo fazer tudo que poderia ser feito, tá? Tem uma provocação para te fazer. Na V4, a gente tem um trabalho que chama auditoria, tá? A gente audita tudo que está sendo feito em todas as frentes possíveis que a gente fala muito aqui no Roy Hunters. Desde mídia, que é o mais óbvio, até dados, CRM, a parte dos seus criativos e todas as estratégias que você poderia estar fazendo. E mais do que olhar tudo isso e auditar e dizer para você, são todas essas oportunidades que a gente tem, são todos esses elementos que estão super legal, mantém baseado no nosso histórico de dezenas de milhares de projetos. O mais legal dessa entrega é que ela tem uma garantia, tá? Então, se você receber a auditoria e não gostar, você recebe todo o investimento que você fez de volta. Então não tem motivo para você não auditar agora mesmo o seu projeto aí como empreendedor, como empresário ou como Roy Hunter, né? Como marqueteiro. Então clica no link da descrição desse episódio, contrata a auditoria com garantia incondicional e você vai ter na sua mão um planejamento do que você precisa fazer da melhor maneira possível antes que seja tarde demais e você siga mais uma vez dependente dos últimos dias do mês. Estamos começando mais um Roy Hunters, hoje com Lincoln Fracari, e eu tenho um co-host super especial, Alfredo Soares, muito amado pela nossa audiência aqui. Seja muito bem-vindo. Não tem como não amar, cara. né? Tem como não amar, né, cara? É difícil, assim, Cara, eu convivo pouco, mas mesmo assim... Essa pegada meio... Acho que eu não conhecia um cara que Não é fala... tão pouco mais, vai. Não é tão pouco. A gente tá cada vez mais junto, pô. É verdade, é verdade. As últimas 2 semanas a gente se viu mais do que eu vi mais você. E amanhã do que de minha novo, esposa, amanhã de novo vou te ver. exatamente, meu. Então assim, não é tão pouco verdade, assim. ok. Pô, você Entendeu, tá ali Gi? no Tamo meu junto. hall de cariocas que eu gosto, cara, que não é tão grande assim. Eu né? escuto É muito você, o coisa. André Esteves. Porra, o Aí, tá vendo? Tá junto com o André bastante gente Esteves, grande, é. meu irmão. Caralho. Tá ali junto Tô com no ele, hall, cara. porra, importante esse hall aí, se puder. Guilherme Benchimol aí, ó, tá vendo? Tem um bom. Excelente. Pô, prazer estar aqui, mano. Também me amarro nessa comunidade, né? E principalmente na mensagem que a V4 Invest trabalha para poder impregnar o Brasil, que é de crescimento, que é de prosperidade, que é de investir, de levar o marketing digital a sério, de tirar o marketing digital daquela caixinha do sobrinho, do amigo, de achar que tudo é marketing e fazer a coisa de uma forma séria. Então, Tem uma curiosidade sobre isso aí. Eu fui no Primocast outro dia, né? E aí eu dou um pitch da V4 nesse podcast, e tava eu e o Breno Perrucho, do Jovens de Negócios. E eu falo assim, não, porque a maior parte das empresas vai lá e fala assim, agora eu quero fazer marketing. Aí ele vai lá e fala com o sobrinho e fala assim, cara, agora você é o novo marqueteiro. E aí eu aponto pro Perrucho, o Perrucho fala tipo assim, hoje é o anúncio que mais gera resultado aqui na V4, é esse que eu tô falando do sobrinho, porque realmente a galera faz isso, bota o sobrinho, bota o primo, bota não sei o que pra tocar o marketing, compra um curso pro cara e fala assim, toca aí, se vira, entendeu? mas ó, vou dar um corte logo de cara, então. Fala aí. Tem 2 erros na área de marketing e vendas comum nas empresas pequenas e médias brasileiras. Primeiro é o sobrinho ou é aquele cara que você coloca no marketing e aí a tua empresa acha que marketing é comunicação, bota um cara ali para fazer post em rede social, para fazer stand de feira e anúncio em revista de sindicato. E aí você tem uma área de marketing que no final só faz comunicação passiva, que é você ficar ali reagindo ao que a tua empresa pede. Pô, precisa fazer um negócio do Dia das Mães. Pô, precisa de um panfleto. Pô. Ou seja, o marketing ele não assume a posição de gerar demanda, de posicionar a marca, de vender melhor o produto, de quebrar a objeção, que é trabalhar em cima de um propósito real ali, de um objetivo. Esse é o primeiro erro clássico. O segundo erro clássico é pegar aquele cara bom de papo, aquele cara bom vendedor e botar como diretor comercial. E aí o cara mais
arbitra vendas do que de fato cria gestão, cria processo, matematicaliza, cria indicador, monta time, cria treinamento, faz política comercial, cria playbook. Então você acaba criando uma área comercial que no final do dia só faz relacionamento. E aí, obviamente, se tiver um bom preço, se tiver um bom produto, sempre vai ter quem compre. Essa é a grande verdade. Mas a sua empresa não vai realmente vender para aquela pessoa que está na dúvida, que está com produção. Sua empresa só vai fazer as vendas fáceis. Só que o dinheiro de verdade tá quando a sua empresa começa a fazer as vendas difíceis. Aquela venda com objeção, com negociação, a venda que, porra, não é como o cliente quer pagar, é como é melhor para a empresa, para o caixa da empresa, é como a política comercial tá direcionando para vender. Então, acho que fica aí uma... E na verdade, o nosso maior público lá são as PMEs, né? São empresas menores, são empresas escalando, né? Acho que no G4 é um pouquinho empresas já estruturadas, né? E quando você deu esse exemplo do marketing, nossa, é exatamente isso, né? Quando o dono decide contratar alguém, né, ele tá naquela fase que ele ainda quer fazer tudo, ou ele contrata um amigo que faz o marketing dele terceirizado, meio que miguezinho, né? E quando ele faz isso, ele não consegue ter resultado, ele cobra, ele não entende por quê, ele culpa o mercado, ele não culpa que é a própria estratégia dele. A maioria, você ainda colocou stand e colocou em anúncio em revista. O pessoal nem avança pra isso, né? O pessoal só para e define marketing, como ficar postando na rede social e stories. Eu acho que essa é a maior... Pro pequeno empresário hoje, o que eu escuto bastante, a definição de marketing é criar uma página no Instagram e postar 3 stories. É isso que ele vê que ele tá bem pra cacete. Não vamos muito longe, cara. Vamos falar de Google Ads, que é um core aqui da V4. Quantas empresas que estão ouvindo a gente não pegam lá, alugam uma loja de 15 mil aluguel, que não passa ninguém na frente ou pouca pessoa, e quem passa na frente é super desqualificado porque não tá no momento de jornada, e na hora de botar dinheiro no Google, bota R$1.000. Ah, é. R$2.000. Aí volta 10 e o cara fala, que bosta. O cara fica preocupado, o cara, qualquer coisinha manda parar de pagar, mas o aluguel de 15, ele fica lá com um contrato de 36 meses, que não tem nem opção de sair, e aí ele tem... Então, assim, é realmente sobre ressignificar muita coisa. A gente tava, antes de entrar aqui, falando disso. O Lincoln tava falando, pô, quanto vocês botam em Google? Eu falei, cara, a gente deve estar passando de 1 milhão, né? Uma empresa que faz 300 milhões. Pô, aí ele falou, pô, a gente tá chegando em 600. Então, assim, quando você, de fato, olha para marketing, para vendas, para revenue, né? De uma forma profissional, madura, cara, é uma dinâmica completamente diferente. Tanto de alocação de pessoa, de perfil de pessoas que se contratam. Cara, as empresas hoje deveriam contratar um físico para sentar na cadeira de marketing, um engenheiro. Porque marketing é ciência. Porque a primeira coisa para você poder melhorar as suas tomadas de decisões é matematicalizar as coisas, em tudo. É metodologia científica, né? Até agora, quando a gente vai ensinar growth, a gente fala que growth é método científico aplicado a crescimento. Então, você vai observar a realidade, você vai elaborar hipóteses, baseado nas hipóteses, você vai rodar teste, e depois do teste, aquilo ali vira um resultado. Mas growth virou, basicamente, teste em escala. E aí tem 2 grandes rituais que a gente tem aqui. Você não falou do patrocinador. Calma, é isso que eu ia falar. Meus 2 grandes porque rituais é um patrocinador aqui. que eu me preocupo de você falar, né? Eles avisaram. Porque eu que falei. Foi você que falou? Então sou sócio lá na Minimus, além de embaixador, usuário do produto, fã do Bento, que pra mim é um dos grandes founders de varejo DNVB do Brasil. Animal. Cara, a galera tinha que conseguir conhecer muito bem. Faz então você dessa vez aí. Explica o que é a Minimal, cara, que eu vou te... Pô, nem precisa, né? Não vou... Bom, então eu vou fazer essa publi aqui, olha que Faz maneiro. essa publi. Me dá aí. Não é pra fazer, fazer direito. Vai, faz aí. Fala, turma, a Minimal é uma DNVB, uma marca nativa digital que veste os empreendedores brasileiros e as pessoas que são apaixonadas por estar bem vestida, mas não abandonar o básico. Com tecido tecnológico, um caimento bom, um corte maravilhoso, você pode ficar bonito, básico e, obviamente, muito bem vestido com uma roupa que vai aguentar a sua jornada do dia a dia, que a gente sabe que é altos e baixos do empreendedor. Então você é empreendedor, empreendedora que se joga na montanha-russa do dia a dia, da alta performance, vai de Minimal que você tá super bem vestido. Minimal Club, a melhor escolha para quem tá bem vestido e básico. Aí, matou. E aí, Lincoln, eu trouxe aqui pra você uma... Você tá forte pra caramba, né, cara? Então aí eu trouxe pra você aí pra você escolher. Ele não tá, né? Eu nunca vi ele fraco. Pois é, eu não conhecia ele, mas, pô, você precisa... o cara tá um monstro. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui pra você, que é o nosso ritual clássico, que é o seguinte. Cara,
ROI Hunters, né? Então, nosso objetivo é maximizar o retorno sobre investimento, a gente quer dar o melhor retorno para a pessoa que está ouvindo aqui. E a gente aprende muito com histórias e com os casos de outras pessoas. E eu queria saber de você, qual que é o caso, a estratégia, a decisão que você tomou que gerou o maior ROI da sua vida, cara. Então, qual que foi a pegada, assim, que... Eu acho que lá atrás, em 2011, 12, quando eu já estava na China, a empresa estava rodando, o que eu fazia para absorver os clientes de topo de funil, eu dava a pesquisa do meu produto, do produto que a pessoa queria importar, né? Eu trabalho com serviço de prestação de importação, de graça. Eu acreditava muito no serviço, na parte complementar do serviço, que era o cliente ou a empresa comprar o produto. Só que para ele comprar, eu precisaria mostrar a fábrica, precisaria mostrar quanto custa, as condições, e ele topar, né? E o que eu fazia era, a gente tirava bastante tráfego para receber esses potenciais empresários, essas indústrias que já tinham essa demanda, ou era contato meio que ativo que a gente fazia. E a gente falava, olha, eu vou cotar para você aqui o produto, tudo bem? O cara falava, tudo bem, você está me ligando, eu não compro da China ainda. E o modelo de negócios da empresa foi esse pelos 2 primeiros anos, né? A gente apostava na compra do produto. Até que ali a gente decidiu falar o seguinte, poxa, e se a gente cobrasse para fazer a busca? Porque tudo que a gente dava, a gente percebeu que às vezes por ser de graça, pelo lado da alavanca da negociação tá com a gente tá ligando, ofertando um produto, as empresas nem sempre valorizavam o quão difícil era estar na China, o quanto era ir na fábrica, cotar o produto. E ele falava, obrigado, mas uma cotação, vou avaliar, vou pensar, tomava aquele, né, te dava aquele tempo que ele não te respondia. Todas as vendas no começo era eu que fazia, né? E eu falei assim, poxa, vamos tentar mudar a estratégia. Comecei a fazer um piloto, onde a gente ia começar a cobrar para fazer a pesquisa. E quando a gente passou a fazer isso, mesmo que foi um valor, eu lembro, a gente começou a cobrar a $300 isso na época, né? E o dólar era bem mais barato. Então era um valor simbólico para as empresas, mas a partir do momento que elas começaram a pagar, deu uma outra identidade para o produto, que hoje nivelou tudo o que a gente... Toda a maneira como a gente trabalha hoje é baseado nisso, né? Porque todos os serviços que a gente faz, eles têm alto valor agregado e a gente cobra para entregar. Eu acho que, e até se a gente pegar o coração da empresa em questão de caixa, a gente gera muito caixa porque tudo é pagamento adiantado, né? A gente sempre recebe os pagamentos antes. Eu acho que eu peguei um pouco de inspiração disso na China, né? Porque a China ela não começa a produzir uma mercadoria sem ter recebido todo o valor antes. Para você comprar da China, você tem que pagar 30% de sinal. Aí sim a indústria vai começar a comprar a matéria-prima, os suprimentos, movimentar as pessoas para produzir o que você está colocando, porque lá é muito fácil você contratar e descontratar, vamos falar assim, de uma maneira legal, né? E quando ficou pronta a mercadoria, eles cobram ainda os 70% do balanço. Eu falei, poxa, eles conseguem fazer tudo isso, só que eles estão numa posição que as pessoas precisam comprar. Não tem outra alternativa, você precisa pagar à vista porque só tem essa. É o mesmo modelo da Porsche, né? A Porsche, assim, você paga lá o sinal de 10, se eu não me engano, por cento. E aí, quando o carro tá entrando em fabricação, você tem que quitar o carro. É. E sabe o que é legal de você falar isso? Porque eu tô... vou abrir. A gente tinha prometido que a gente não ia abrir em podcast, mas a gente vai abrir. Que é basicamente o seguinte. O mercado de infoproduto, ele é muito vinculado a fazer os lançamentos, né? A galera faz os lançamentos dos infoprodutos e tal. E normalmente o lançamento ele é gratuito. Então o que acontece? Vai lá, se inscreve para uma live, uma série de vídeos e tal, e depois você compra. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu era CMO da Exame, eu tive uma ideia que não é minha, né? Na verdade, eu copiei do Russell Brunson, que é o Érico Rocha da gringa, que eu comecei a cobrar pelos lançamentos. Eu pegava o mesmo vídeo que eu dava de graça e falava, cobra R$19,90, vamos ver o que acontece. O que eu descobri? 2 efeitos. Número 1, meu CAC, ele caiu, porque agora eu recebi um dinheiro pra frente que netava, então eu não tinha custo nenhum. Quanto que eu posso colocar de mídia numa coisa que se paga na primeira transação? Infinito. Só que qual que foi o melhor efeito? O efeito foi o compromisso das pessoas que estavam lá. Então, o meu comparecimento para uma live, que ia de 20% da lista, vai para 50% da lista. O comparecimento das pessoas que vão ver os episódios vai para 100% da lista, porque o cara pagou por aquilo ali. Então, cobrar é uma forma de separar quem é curioso... A estratégia de abrir carteira, né? Fazer o cara abrir a carteira e aí depois você vai... Você tá tirando quem que é. Por isso que hoje em dia os meus alunos, quando eles perguntam assim, como é que eu começo? Eu falo assim, começa cobrando mais baratinho, porque como você ainda é burro, né? Você ainda não sabe o que você tá fazendo, você, no mínimo, vai saber se você tá otimizando para compradores e não para curiosos. Porque quantas vezes eu não fiz lançamento que eu enchi de gente lá e ninguém comprava, porque o cara era um curioso. Agora, a partir do momento que o cara tira o cartão, mesmo que seja um produto de R$19,90, qualquer outro preço, você tá pegando quem tá realmente, quem é comprador. Fernando, a gente não precisa ir muito longe no lançamento. Vamos falar de rede social. Você tem seguidor pra caramba, o Lincoln também tá crescendo pra caramba, eu tenho seguidor. Os dias que a gente mais vende, os conteúdos que a gente mais vende, são aqueles dias que tu entope de post, o stories fica todo pequenininho,
o algoritmo já começa a não te entregar tanto, mas quem de fato acompanha o teu conteúdo, você vai conseguindo formar uma opinião e gera uma interação ali normalmente, um CTA, onde você consegue jogar a pessoa. Então, no final do dia, a gente tem que ser muito sincero que a parte de serviço é diferente você vender um batom da Virgínia e tal. Mas a parte de serviços que a gente atua hoje em dia, de solução, de produto agregado alto, não é sobre alcance, é sobre frequência. Então vai impactar mais se 1.000 pessoas olharem 20 stories do que se 20.000 pessoas olharem stories. É um fato. Então, você olhando para dependendo do teu produto ou serviço, você querer fazer uma iniciativa de venda não é sobre você gritar mais alto e todo mundo te olhar. É sobre a quantidade de pessoas que você consegue sussurrar no ouvido mais tempo. Então, eu acho que é um pouco disso que você está falando. A gente tem que tomar cuidado, porque dentro desse universo da performance... Tem o ego, né, Alfredo? Às vezes isso que eu ia falar. Perfeito. Você tem o ego. Você quer abrir uma live e ter 400 pessoas. Você quer abrir um lançamento e ter 100.000 leads. Mas 100.000 leads que já leram um livro teu, que já conhecem você. Então, no final do jogo, é sobre conversão. E aí eu queria falar uma coisa muito importante aqui, que eu acho que é válido. Quanto melhor é a tua marca, quanto melhor é a tua precificação, você tem que tomar cuidado com a tua conversão. Porque às vezes você tá vendendo bem, você tá batendo meta, e aquilo ali te gera um gatilho de, porra, eu tô no caminho, eu tô bem, tá funcionando, só que a tua conversão... Aí você olha pro mercado, faz um benchmark, mas no final do dia, a tua conversão tá ruim pro nível de marca que você tem, faz sentido, pro produto que você tem, pro serviço que você vende, pro preço que você tá. Então, cara, tem que olhar pra conversão de uma forma muito profissional. Não adianta. A média é a mãe da merda. Não adianta fazer uma minha média de conversão. Cara, qual é a minha conversão de cliente que vem de indicação? Qual é a minha conversão de cliente que vem do Instagram do Thales, do Instagram do Alfredo? Qual é a minha conversão do cara que vem do Instagram do G4? Pergunta se o cara já leu o livro. O cara que já leu o livro, qual é a minha conversão? O cara que escuta meu podcast. Porque aí você vai começando a entender para, de fato, arbitrar uma jornada que te entrega mais produtividade, que é mais conversão. E empresa que bate meta fica preguiçosa de braço curto para olhar detalhe. Empresa que bate meta fica com braço curto para olhar detalhe. E a alta performance, ela tá no detalhe. Ela não tá no macro, ela tá no micro. Então acho que fica esse recado. Bom, pegando o que você falou, até você comentou no evento que a gente fez lá em Campos, você comentou algo parecido com isso, só que voltado tanto para analisar a conversão por canal, no detalhe, assim, às vezes, neste canal tem um que leu o livro, tem um que não leu, já tem que ser tratado diferente. Você bateu bastante nesse ponto lá, né? E eu confesso que a gente não ia tanto no detalhe, né? Assim, o problema que você expôs, apesar da nossa equipe ser robusta, eu considero que ela é alta performance. Não, e bate meta pra cacete. E mesmo empresa assim, mas que é tá isso crescendo, mesmo. porra, muito. Pois é, que eu vou interromper aqui, porque a galera da audiência... Acomoda, galera. Crescimento acomoda, é um fato. O crescimento acomoda. O que faz a China Link, né? Porque eu acho que a gente ainda não teve esse momento de você explicar um pouco do que você faz. Começou, quando eu fui pra lá, eu abri primeiro um site de B2C, chamava chinesando.com. Eu trabalhava numa multinacional chinesa, queria ser transferido pra China, pra abrir alguma coisa, né? E não consegui, o pessoal não queria me transferir, eu me desliguei da empresa, eu pedi demissão e 10 dias depois eu tava na China. Então eu sou grato pela empresa que ela fez meu primeiro visto chinês, vamos falar assim, né? E aí eu morava numa rua que ficava perto de uns eletrônicos, assim, né? Então eu comprava o produto de eletrônico e mandava pro Brasil à tarde. À noite eu respondia, de dia eu ia lá comprar. Seu trampo era comprar vendendo produto B2C. Chinês e vendendo B2C. Porque assim, era a época do Orkut, era a época que o Facebook tava chegando. Isso é 2009, né? É. Então era a época eu comecei a fazer isso e dava muito trabalho. B2C sozinho dá muito trabalho ir lá comprar, escolher, responder. Assim, foi legal. Só que aí aconteceu uma transição, que as pessoas perguntaram assim, poxa, você tá aí, em vez de vender um produto desse, você não consegue me ajudar a achatar o produto? Eu falei, tá bom, né? E aí começou o nome no próprio Orkut, que eu tava na China, que era um dos poucos brasileiros lá no começo, começou a chegar em outras pessoas, né? E aí perguntaram assim, poxa, essa máquina, você não consegue arrumar? E essa matéria-prima? E eu fui caçando até que deu certo, né? Foi escalando até que teve essa virada de chave de mudar pro produto e mudar pro serviço. Então, de uma maneira resumida, a empresa nasceu ajudando empresas brasileiras a começar ou melhorar
os processos de importação, né? De suprimentos delas. Especificamente chinês. E a minha escalada de crescimento, o que eu percebi foi, eu vi uma vez lá atrás, eu acho que foi do Eike Batista, que ele comentou que quando ele gastava muito dinheiro em uma parte da operação dele, ele decidia comprar aquilo, ele falava assim, ele chamava a empresa, ele falava assim, olha, eu quero te propor uma coisa. Ou você vai me vender 50% da empresa, e ele falava que ofertava um bom preço, um preço justo, não sei, né, se vai ofertar, ou eu vou achar um outro fornecedor que aceite. E você tava com um mega contrato lá com as empresas X, lá você falava, vou perder esse contrato ou vou ficar com o cara? E ele é o cara. E ele começou a fazer isso com que o dinheiro circulasse inteiro dentro do próprio grupo. Verticalizou, né? Só que de negócios totalmente diferentes. Naquela minha realidade, eu falei, caramba, que negócio maluco, isso é possível. E eu comecei a fazer exatamente esse processo com as empresas que complementam a importação, né? Então eu comecei lá a fazer a parte de contrato de compra, inspeção de qualidade, visita em fábrica. Eu falei assim, poxa, mas e a logística? Precisa muito da logística. Abri um bracinho. E o desembaraço aduaneiro? E o benefício fiscal? E aí eu fui casando e abrindo empresas diferentes para fazer isso. E o crescimento se deu muita base formando as pessoas que vieram comigo. Por exemplo, todos os meus sócios hoje começaram ou como estagiários ou trainees, né? Eles entraram lá, foram treinados depois de um tempo, tiveram a chance de comprar uma parte, e tanto é que todos eles têm posições de direção executiva nos negócios, nas BUs diferentes, né? Então vocês são uma partnership hoje também, né? Dá pra falar assim, tem um programa certinho que a gente tá montando, já tá montado, né, tá só melhorando, e depois de concluir o sistema inteiro de importação, a gente entendeu que o nosso público era PME, então o cara comprava também contabilidade, o cara ia comprar venda no Mercado Livre, e aí a gente tentou criar um ecossistema de marketplace, de tudo, para tentar ajudar o cara a vender, contábil, é isso que a gente fez, né, então foi esse modelo de expansão. Legal, bem legal. E aí, então, hoje o serviço que vocês fazem, por exemplo, tá aqui o Fernando, eu quero importar. Eu tenho um amigo que ele é um bom exemplo. O cara ficou rico, é engraçado, porque eu era um dos piores alunos da escola, ele também era um dos piores alunos da escola, ele tá muito mais rico do que eu, mas o que ele fez? Ele começou importando. Difícil. Não, esse tá. Olha o teu sorriso já. Ele começou a importar capinha de celular, cara, da China. Hoje a empresa dele chama Gorilla Shield. Começou a importar capinha, o negócio dele ficou um negócio gigantesco. Então, por exemplo, eu poderia fazer um negócio desse, você me ajudaria a achar, por exemplo, capinha, eletrônico, o que é que Exato, seja. Ou a gente busca pra você, ou você mesmo vai buscar e fazer essa análise na China, buscando os fornecedores das fábricas. Mas o que é importante analisar? As pessoas acham que a China, por que eu vou comprar da China? Porque é barato, pra reduzir custo. É claro que reduzir custo e você ter margem maior sempre vai ser relevante, principalmente no mercado competitivo que é hoje, que é o e-commerce, né? Agora, eu não diria que esse é o principal motivo. Tem muita gente que hoje compra por problemas de fornecimento. Porque quando você compra do Brasil, você fica dependente só das importadoras, de quem traz o produto, das indústrias, que é o monopólio. Você não consegue, às vezes, você tem que fechar um anúncio porque a importadora não trouxe produto, algum produto foi descontinuado porque o container atrasou, aí o cara não consegue vender. Então ele cria toda uma reputação, às vezes, nos marketplaces, ele tem que fazer, ele não tem controle do produto, né? Então muita empresa, às vezes, compra só para ter o controle do estoque, para estar sempre disponível. Porque eu bato muito que algumas empresas deixam, às vezes, de comprar, porque qual que é o custo de não vender? Tipo, quanto que você custa para não chegar lá num representante, antes de chegar a onda online, você tá representando, sei lá, iluminação, e acabou o seu produto, ele vai buscar de um concorrente, né? E de repente o concorrente trata ele um pouquinho melhor, dá um descontinho ali, cria um relacionamento, e um puta cliente que você tinha, você tá deixando de perder. E tem muita gente que importa produto, às vezes, nem por causa do preço, importa um produto mais caro. Tem 2 exemplos. Garrafa de vidro para cachaça artesanal ou algumas bebidas artesanais, né? É mais caro importar. Só que se você não importa, você depende de 3 indústrias no Brasil. E eles falam, olha, tem essa daqui e ponto. E a qualquer momento os caras chegam, como já fizeram várias vezes, falar assim, olha, esse molde foi descontinuado, então essa garrafa não vai ser mais fabricada, tá? Você fala, mas meu rótulo, tá, minha caixa, minha embalagem, se vira. Então, assim, o cara prefere pagar mais caro do que, às vezes, ficar dependendo de uma indústria. Ali. Segundo ponto, às vezes você importa um produto que você não ganha muito, só que você tem um preço bom para entrar num grande distribuidor e vender o produto que você ganha. Então, ainda falando de exemplo, você pega um produto commodity que todo mundo traz, você entra, olha, eu tenho isso aqui pelo preço que eu ganho. Ali, né? E aí, o pessoal usa muito isso. Mas o principal fator que tem mais crescido, eu acho que deu relevância para a importação nos últimos 2, 3 anos, é marca própria.
Então, assim, os marketplaces estão começando a dar mais relevância para os produtos com marca própria. As empresas entenderam, e o pequeno empreendedor, que quando ele não compete com o chinês, com o paraguai, com o libanês, que vai trazer o produto, às vezes, de uma maneira que não é correta, ele vai ficar batendo só para ganhar centavinhos de diferença no online, ele vai quebrar, não tem como, é inevitável, a margem está ficando mais apertada. Aquele cara que cria valor na marca, coloca um logo, começa a se associar no Instagram com um influencer e começa a criar valor, como o cara desse, por exemplo, da Gorila, que se ele só trouxesse capinha que o chinês traz, ia quebrar, não tem exato. como. Ele criou uma marca, ficou relevante e ganha. Então a China te permite customizar produto, customizar embalagem, customizar manual. Você agrega, tipo, um cartão de fidelidade junto com o produto dentro da caixa, cria um kit que não existe no Brasil de uma coisa que você sabe, o seu cliente às vezes precisa de 3 produtos, mas não tem no Brasil um kit. Você tem a possibilidade de montar isso e é só seu. Então essa flexibilidade que faz as pessoas quererem importar. Mas isso não é muito falado, né? O que é falado só assim, é mais barato, né? É por isso que eu vou. Produto baratinho. E não é só isso. Legal. Por isso que eu tô indo pra China com ele. Tá indo mesmo? Tô. Outubro a gente tá indo pra China junto. Ele leva um grupo de empresários. A gente fez uma jornada exclusiva com ele. Ele também faz esse tipo de trabalho. Então, a gente, além de estar com o grupo, vai estar fazendo uma jornada Bom. que puxa mais para os nossos, né, lugares de curiosidade e de pesquisa. Mas, cara, faz muita diferença você ter alguém ali que tem esse nível de know-how e que vai conseguir te disclaimer ali as Total. coisas para você tomar, ter atenção para que você, de Vamos- fato, aumente a produtividade da tua viagem. Eu agora tô me vendo cada vez mais como professor de marketing, então eu fico muito curioso de ir na China pra estudar mesmo e ver, tipo, eu voltar e falar, galera, é assim, entendeu? E poder explicar melhor. Eu trouxe um grupo legal. do varejo lá uma época, né? E eles falaram que as visitas que a gente programou pra eles tiveram mais valor agregado que Nova York, que Estados Unidos, que Europa. Porque a China tá à frente em vitrine, exposição de coisas que às vezes a gente fala, caramba, a gente ainda tem impressão que lá é atrasado. Não tem como, por ser um país de terceiro mundo. Imagina aquele chinesinho com o chapéu de arroz puxando a carroça, né? Que é uns cachorros na rua. Mas é o contrário, a gente que tá atrasado pra cacete. Nem comparar. E aí o que o pessoal vai, eles gostam bastante pra varejo. Agora, aí, deixa uma eu coisa- contar uma história rápida. Pode, que lógico. essa vai viralizar, porque eu acho que eu nunca contei em podcast. Então vai lá. A X-Tech quase... Ó, eu preparando o corte, né? Foda, né? De uma maldade, né? Aí você olha pra câmera e fala assim, Exatamente. A X-Tech... Vou fazer o... Vai lá, vai parece lá. até que é roteirizado. A X-Tech quase não existiu por causa de capinha de celular. Porra. Aquele tempo pra fazer o corte, aí agora... Aí agora eu vou falar, como vou assim? contar a história. Primeiro cliente nosso se chama iCase Shop BR, tá? Era do Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele começou o negócio no grupo em comunidade de Facebook. Ele, naquela época, era amigo do Caio Castro e fez o Caio Castro mostrar a capinha de celular, Caraca. fazer um public post, nem existia essa parada. E aí ele criou um grupo de pessoas que gostavam de capinha no Facebook, e aí ele começou a fazer post nesse grupo, nessa fanpage, e ele vendia, tipo, 50 mil reais por mês há 10 anos atrás. Sei lá, era tipo 500 mil hoje, 300 mil talvez. Começou a vender pra caramba. E aí ele queria montar uma loja virtual, e aí ele viu ali um anúncio nosso no Google Ads, clicou, caiu lá o lead, eu vendi pra ele, eu nem tinha plataforma, eu vendi sem ter a plataforma. Cara, a gente atrasou 40 dias, aquela confusão e tal. Ele foi o cara que eu aprendi sobre Black Friday no evento, liguei pra ele e falei, cara, dá pra botar teu site todo em promoção? E eu fiquei de madrugada botando um produto a um, ele só liberou botar o produto em promoção, e a gente vendeu, sei lá, 200 mil num dia, que era tipo o que ele vendia em 2 meses. Cara, ele faz muita parte da minha história no e-commerce. Mas a história é a seguinte, cara. Quando ele começou a fazer, ele era meu primeiro cliente, ele me pagou 500 reais para fazer a loja e 50 reais por mês para manter a loja, que era a hospedagem. O plano lá de 50 produtos da X-Tech era 59 reais, era o que ele pagava. E aí eu olhava aquele cara e eu lá me ferrando, vendendo loja pra cacete, olhava o final do mês o faturamento da empresa, 15 mil. Saquei. Quanto lucrava? Prejuízo. Aí eu olhava lá o iShop BR, 80 mil reais de venda de capinha. E ele me falava, cara, trago da China por tanto, meu lucro é tanto. Aí eu falava assim, esse cara tá ganhando 40 mil por mês, meu irmão. O estoque dele é o armário na casa do pai. Modelo de No negócio dele é quarto muito antigo melhor. dele. E eu aqui me ferrando. Cara, eu cheguei a fazer uma reunião com ele pra me tornar sócio dele. Caraca, cara. Falar, cara, vamos trocar equity, deixa eu ser teu sócio. Eu lembro que ele não topou, e eu reuni os sócios, o Jordão e o Ricardo, e falei, galera,
eu acho que independente da gente fazer a plataforma e ter a agência, a gente tem que ter um negócio de capinha de celular. Caraca. E por que não foi pra frente? Porque obviamente a gente ali naquele momento, pô, como é que compra? Fica emocionado, qual é o scope, qual o estoque, qual o capinha que vende. Então, assim, era óbvio. E aí, obviamente, quando eu fui conversar com algumas pessoas ali, na época eu já conheci o Amuri, as pessoas falaram, cara, foca no teu negócio, brother. Foca no teu negócio. Você tem que focar em achar as próximas 100, as próximas 1000 iShop BR. Porque lá na frente, daqui a 3, 5 anos, o teu negócio vai empilhar faturamento. E ele vai estar ainda todo dia começando do zero, tendo que vender capinha. Então, são negócios diferentes, tem tempos de maturidade diferentes. E aí, acho que eu escolhi Tem um conceito interessante de modelos mentais que chama Shiny Object Syndrome, né? Que é objeto do síndrome do objeto brilhante, que é basicamente o seguinte. Estamos aqui na V4. Aí a gente atende um cliente que tem um banco. Vocês são bons de inventar esse nome bonito, mano. Não, esse aí não foi o que ele falou. Shiny Object Syndrome, pois é. Meus caras ficam me zoando, eles chegam assim e falam assim, pô, Fernando, você tá muito Shiny Object Syndrome hoje, cara. Eu falei, não é assim que usa. Se o cara fala isso pra você lá em Santos, tu faz o quê, Ligo? Tu dá um tapa na cara do cara ou não dá? Eu desconfio, né? Mas o que ele fala basicamente é o seguinte, imagina na V4 que a gente atende 6 mil negócios. Tem um monte de negócio que a gente olha e fala, cara, nós somos um idiota, velho. Olha o banco, olha o Nubank, que eles estão... Cara, a V4 tem que virar um banco. Aí a gente fala assim, cara, a gente tá aqui, a gente vê CRM bônus fazendo... A gente fala, pô, não, velho, a gente tem que ter software. Aí a gente vai lá e vê um cara fazendo, sei lá, CRM, a gente fala, não, a gente tem que ter um CRM. É muito fácil você se distrair com um tanto de coisa legal que tem. Então esse que é o síndrome do objeto brilhante. Você vê uma coisa brilhante, você vai pra lá. Eu falava que a grama do vizinho era mais verde. Pode ser também. Essa é a frase que eu conheço também. Essa porra, Object Brilliant Motherfucker, é a grama do vizinho mais verde. Tá bom. E aí tem uma coisa que você falou que é interessante, que você falou sobre a verticalização de negócio, que é basicamente você adquirir toda a cadeia produtiva do que você tá fazendo, né? E eu vejo que isso é uma tendência que vários negócios fazem, a Ambev faz e tal. E eu vejo que o G4 também, ele tem uma pegada, muitas vezes, de que, pô, o G4 tá virando um hub para os empresários. Se você quiser daqui a pouco vender software, você vai vender lá. Se você quiser vender serviço de venda, você vai vender lá. Se o G4 tiver uma agência de marketing, vai vender pra caramba. A longo prazo, vocês pensam a verticalizar também, Alfredo? Cara, acho que no G4 a gente tem uma mentalidade um pouco diferente. Não que a gente agora, através do G4 Capital, não esteja olhando para isso, mas a gente conseguiu exatamente para um caminho de separar. Então, o G4 Capital, que é o que eu sou CEO, que eu tenho tocado hoje, é exatamente uma área de criar negócios e investir em negócios a partir desse ecossistema. Sinérgicos então, com o G4 se torna um ativo. Né, eu tenho ali um grande veículo de mídia com 80 milhões de visualizações por mês, que fala hoje tranquilamente dos melhores canais para falar com pequena e média empresa brasileira, empresário brasileiro. Então, eu pego esse ativo que eu tenho, transformo ele em um capital, que é um Media for Equity, e eu começo a usar isso. Então, imagina o seguinte, acho que eu vou dar um exemplo que vai todo mundo entender. Eu sou dono do supermercado. Então, pô, eu posso criar uma porrada de produto marca própria. Foi o que o Dia fez, Eu posso investir em produtos de DNVB. Então, é exatamente esse conceito que a gente está fazendo no G4, mas para não embaralhar com o modelo de negócio, com o core, a gente separa isso como G4 Capital e o G4 Capital se torna essa tomada, esse adaptador que vai plugar agora uma série de iniciativas explorando a mídia, explorando a distribuição, explorando a marca G4 que a gente está fazendo. Né? Então, essa é a visão. A gente está com 4 frentes, basicamente. Serviço, solução, tecnologia, mercado imobiliário e esse mercado de marcas nativas digitais ali. Então, a gente está olhando para esse lado. E aí é exatamente essa mentalidade. Pô, a gente gasta hoje em cakery, né, de comida, em evento hoje, coisa de, sei lá, 2, 3 milhões por ano. Pô, então calma aí, o que eu posso construir em cima disso? Eu não vou criar uma empresa disso, mas será que eu não posso, modelo Ike Batista, me tornar sócio de uma empresa disso e vender essa empresa para os nossos outros alunos? Né? Então, pô, se eu me tornar sócio... É parecido com o que eu fiz, é isso mesmo. Então tem aqui um caminho gigante, né? Uma oportunidade muito grande. E o que são outras coisas que meus alunos consomem muito que eu posso estar construindo? Então é isso. Agora, dentro do core, né? Aí a gente já desenvolve dentro de casa. E aí já são produtos G4. Então uma coisa é um produto G4, outra coisa é um produto que tampa a marca G4. Então, por exemplo, agora, Expo Magalu,
né, by G4 Educação é uma iniciativa muito pautada nesse conceito de G4 Capital. Então, pô, como é que eu pego um evento e eu uso a marca G4? Né? Mas não tem, no final do dia, nenhuma ligação direta da empresa estar desenvolvendo aquilo ali. É interessante porque durante muito tempo, acho que ainda é assim, o BTG se organizava assim, né? Você tem o BTG lá, Partnership, que é onde, por exemplo, a Exame, todo mundo fala, o BTG comprou a Exame. Na verdade, o BTG não comprou a Exame. Os sócios do BTG compraram a Exame, que são os mesmos caras que são donos do BTG, mas são empresas separadas, CNPJ separada, É a mesma tudo coisa. separada. É Só que exatamente o a negócio é mesma sinérgico, porque a Exame naturalmente gera ali, tipo, o BTG. porque você e por aí não vai. quer sair do ecossistema, Exatamente. você quer otimizar o que você tem, esse ativo que você tem. Exato. Né? O ativo não é só dinheiro. Então, hoje um ativo que eu tenho muito grande é minha marca, minha reputação. Isso é um ativo. Então, vale às vezes para algumas empresas para pagarem para ter um depoimento meu no site, para ter um depoimento meu no LinkedIn, para ter um conteúdo comigo. E eu fiz isso virar um ativo. Agora cabe a mim fazer igual o petróleo. O petróleo tá ali. O negócio é saber extrair e saber vender, saber tratar, saber vender. Então é a mesma O coisa. petróleo tem combustível, plástico. É isso. madeira- Então a minha marca é a mesma coisa. Essa é uma coisa. O meu conhecimento é outro ativo que eu tenho. A minha agenda de telefone de contato é outro ativo que eu tenho. Ontem a gente teve né? Eu lembro quando a gente estava ontem de noite, ele falou, cara, eu queria testar isso. Eu... Tipo, então são coisas que você... E aí vai que, cara, como é que eu extraio isso? Puta, eu vou ficar querendo ganhar comissão? Eu vou cobrar um valor fixo? E aí é como você tem a habilidade e conhecimento para criar estratégias de monetização. Né? Então eu acho que esse é um Legal. caminho relevante. E aí, uma coisa que eu acho interessante também, que é uma coisa que a gente tem explorado nos últimos episódios e que a gente tá tentando construir uma ideia na cabeça das pessoas. Vocês dois são CEOs de empresas totalmente diferentes. O Alfredo é extremamente visível, né? Você é uma pessoa que se posiciona bastante. Bateu 1 milhão de seguidores, achei até o vídeo de 1 milhão de seguidores muito legais. Vocês acham que todo CEO de empresa deveria se posicionar em rede social, deveria ter uma voz própria, deveria estar comunicando ali em rede social, falando com as pessoas? Ou é uma tese que a gente tem explorado bastante aqui, isso deveria ser terceirizado para alguém que é um produtor de conteúdo em tempo integral. Então eu sou o CEO da empresa, eu tenho aqui meu trabalho, e, cara, eu vou ter um outro cara aqui que vai ser o meio comunicador da marca, que às vezes pode até ser um sócio relevante e tal. Só que eu vejo que você, por exemplo, é um cara que se posiciona em rede social. Qual que é a visão de vocês disso, cara? Pode começar. Assim, talvez você vai ter muito mais referência, que você conhece muito mais CEOs, mas eu vou dar a minha opinião pessoal, né? Eu acredito em ser autêntico, né? Eu não gosto de ter duas posições, duas caras, ser de um jeito na rede social e ser com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou sempre a mesma pessoa, né? E eu sou um cara que fala o que tá pensando. Um dos valores nosso dentro do grupo é a franqueza, né? E a gente destrincha esse valor do que a gente espera para você ser franco, de como que você tem que se comunicar, como que a comunicação tem que ser direta e objetiva, sem ficar dando volta. Isso leva eu ser assim nas redes sociais, quando eu preciso falar de alguns pontos. Eu não me posiciono mais tanto, né, por questão do próprio marketing, falando, não, cuidado com isso, olha isso aqui, mas de tempos em tempos algumas coisas me irritam e eu chego e falo, assim, eu falo exatamente o que eu penso, que potencialmente causa até alguns problemas, vamos falar assim, alguns impactos indiretos, né, mas eu não ligo, eu não gostaria de deixar de ser quem eu sou, assim, é claro Mas que eu tenho por que ser que você ponderado. decidiu Né? ir pra rede social? Por que você não contratou alguém pra ser meio que a voz da marca e você mesmo focar em ser CEO full time? Na verdade, quem aparece muito mais, a gente escolheu, se a gente pensar como estratégia de comunicação, cada marca nossa tem sim uma social que ela aparece, e quando ela tá nos eventos, todo mundo vai falar, nossa, é você, ela aparece muito mais que a gente hoje em dia, Entendi. né? Eu fiquei mais conhecido pelo YouTube, que eu comecei em 2012, 13, e era o maior canal de importação, né? Ainda é, em visualizações. Então, isso que me deu muita exposição. E eu não fui tão rápido em adaptar o conteúdo pro Instagram, porque o conteúdo do Instagram era muito mais rápido, mais dinâmico, 1 minuto e meio, mais rápido, e os meus vídeos sempre foram mais trabalhados, com muito mais conteúdo, com mais densidade, que atraía determinado público e não atraía outro, né? Então, para as redes sociais, eu entro muito na minha pessoal, mas na parte da marca mesmo, a gente separou. Legal. Alfredo? Cara, esse assunto eu amo, né, brother? Esse assunto é um negócio que eu gosto muito. Então vamos começar separando aqui as coisas. Uma coisa é um CEO produtor de conteúdo. É o CEO que ele gosta de produzir conteúdo. Tá? Esse é um perfil. Que vem naturalmente. Ele gosta, ele curte, ele aprende, ele tá ali respondendo às vezes caixinha de pergunta do cliente. Um skill dele é produzir conteúdo, ele gosta daquilo. A outra coisa é um CEO público. Tem nada a ver.
Ele não tá deixando de trabalhar ou mudando a agenda dele pra ficar Legal. fazendo as coisas. Ele tem um social media que tá Nelson Williams. Adib. Sim. Ele tem alguém que tá ali produzindo conteúdo pra ele, transformando a rotina dele em conteúdo. Tá documentando, na verdade, o... Que é o que o Denner, CEO da V4, tá fazendo nesse momento. Tá se apropriando de um contexto pra exatamente produzir um conteúdo pra rede social dele. Porque Sim. ele tem esse skill, né? E, de fato, isso faz com que ele entenda o que engaja, o que a audiência dele quer, o que a galera vê valor. Então, como CEO, qual é o papel do CEO? Criar estratégia, definir visão da empresa. Quem define visão da empresa? Comportamento do consumidor. Então, talvez um CEO público aproxima do cliente e você entendendo mais do cliente, você vai criar estratégias mais assertivas. E aí, o fato de você ser ou não um produtor desse conteúdo, aí é uma questão de skill e estratégia. Entendi. Ponto. Beleza. Eu já vivi os dois lados. O Alfredo, ele era o garoto propaganda da X-Tech. Então, você entrava no perfil da X-Tech, era o Alfredo falando, era a carta do Alfredo, era o e-mail marketing do Alfredo. Eu era o veículo de comunicação da minha empresa. Então, você entra lá no canal do YouTube da X-Tech, porra, era o Alfredo lá gravando vídeo. Ou a live era o Alfredo lá tocando. Eu era o garoto propaganda da minha própria empresa. Ponto. Tá? A Adib se mede. O que não significa que na Vetex, por exemplo, já foi completamente diferente. Era o Alfredo um canal, então eu me tornei um canal, mas a loja integrada, a X-Tech e a Vetex, tinham os seus porta-vozes, tinham os seus comunicadores. E não tem nada a ver. Você não vai ver um anúncio da Tesla com Elon Musk. Sim. Você vai ver ali um artista, você vai ver ali outras coisas. Mas não importa o Elon Musk se tornar um canal que, Com de certeza, fato, ele é. tem associação de marca ali. Então, a mesma coisa se mede. Você vai lá, tem um produto do Natanzinho, tem um produto da Maiara, tem vários artistas. Cada produto tem ali uma pessoa humanizando o produto, mas o Adib, a Carla, vão se tornando um canal. Então, uma coisa é o CEO ser garoto propaganda do negócio dele. A outra coisa é o CEO ser um canal da empresa dele. Então, pode ser tudo, mas também pode ser separado. Você falou que é estratégia, mas o que você acha melhor, olhando com a experiência que já passou pelos dois? Se você pega no G4, hoje, a gente tem pessoas criando conteúdo. Não é só conteúdo com a gente. Você tem conteúdo com a gente, conteúdo com mentores e agora conteúdo com esses comunicadores que a gente está contratando para fazer conteúdo. Mostrando que é isso. A empresa ela pode ter a gente tem o trabalho in e out. O que é isso? Eu tenho o meu trabalho fora da marca e o meu trabalho dentro da marca. E, cara, esse mix humaniza a empresa. O V4 faz isso muito bem. Sim. Você tem o Denner, você tem os sócios, você tem os embaixadores, você tem os advisors. Então, você começa a ter uma pirâmide de influência com vários níveis de relacionamento, aonde você vai entendendo qual é o lugar de potência de cada um e vai explorando. No final do dia, quantas pessoas hoje tem, de fato, promovendo a V4? Contratadas fixas. Fixas poucas. Fixa, pouco. Não é Agora, tão pouco, pô. Não, é De sim. advisor? Não, Embaixador, isso que eu queria saber. Não, achei que você tá falando Quantos? de gente que é full time fazer. Não, Aí é quantos? dezenas. Não, dezenas. Algumas dezenas. Algumas dezenas. 20, deve ser 30 mais, pelo menos. 30 mais fácil. Fácil, Que foi uma sim, ideia sim. que a gente teve com o Denner na mentoria. A gente tá falando de gente que fica full time produzindo Então, conteúdo. Então, essa mistura e encontrar essa cadência que é muito importante. Sim, sim. Essa se torna uma realidade. O quanto eu acho importante, no Brasil, pessoas gostam de pessoas. Mariana até na aula falou isso. Falou, é muito fácil você construir marca humanizando a empresa. O difícil é tu construir marca a partir de produto. Nubank é marca a partir de produto. Sim. Obviamente, essa intensidade, a velocidade de você humanizar, ela é muito relevante. Agora, o Lincoln ele pode dar opinião no perfil dele. Agora, na hora dele estar vestido com a camisa da China Link, falando no perfil dele, aí ele pode dar opinião. Na hora dele estar com a camisa da China Link no perfil da China Link, aí talvez ele tenha que estar assistindo o Concordo. roteiro. Então, cara, são ambientes diferentes que vão ter posicionamento diferente. O Lincoln tem que entender que uma coisa é o Link empresário, dono da China Link, ele tem essa associação e tudo bem. A outra coisa é ele dentro. Os vídeos do Thales, por exemplo, no G4, eles são no Instagram do Thales. Você nunca vai entrar no Instagram do G4 e vai ter um vídeo daquele. Mas pela marca tá muito associada, às vezes, com o CEO ou com o executivo. Você não acha que o que ele declara no pessoal em nível de polêmica Óbvio, pode afetar? Óbvio que afeta. Mas Positivamente, ainda assim não é a negativamente. marca falando.
É óbvio que afeta. É claro que a associação é muito forte, mas ainda assim não é uma comunicação institucional. Então eu acho que no Brasil, você se tornar público é um ativo muito interessante para fazer parceria, para captar talento, para uma série de coisas. Vamos contar uma história rapidinho aqui? Hoje, o maior fenômeno de produto do Brasil, maior fenômeno dos últimos 5 anos de produto do Brasil se chama Carmed. Uma empresa que em 3 anos vai bater R$1 bilhão de venda. Produto de, sei lá, meia dúzia de SKU, de sabor diferente. Que é protetor labial, O Carmed, a grande alavanca dele, assim como foi o Stories no Instagram, etc e tal, foi simplesmente uma parceria com a Fini. Essa parceria com a Fini só aconteceu porque o Adib é público. E porque ele compartilha a estratégia da CIMED de força de venda. Porque se você pegar todos os podcasts e conversar com a Adib, a história é a seguinte: ele estava num lugar, visitando um grupo de farmácia, tinha o cara da Fini fazendo reunião com essa farmácia, o cara viu ele passar, abriu a porta, saiu correndo e abordou ele, falando: porra, queria falar com você de você distribuir Fini nas farmácias. Ele falou assim: porra, a gente não só distribui o que produz, tal, que realmente é um valor da CIMED. E aí o que aconteceu? Ele falou: não, mas vamos falar, vai lá, visita a CIMED e tal, comercial. O cara marcou a reunião, foi na CIMED, a Adib chegou na CIMED, o cara tava lá e tava num slide que o cara tava falando de uma parceria da Fini com a Havaiana. E aí ele falou: pô, calma aí, e se a gente fizer um produto junto com a Fini? Tal. Então, se ele não tivesse reverberado na rede social os bastidores, se ele não tivesse falado do ponto forte dele, que é uma empresa de... E aí é muito simples, irmão. Olha o que eu postei essa semana no meu Instagram. O presidente da Casas Bahia está sendo o garoto propaganda da nova campanha. O presidente da Casas Bahia, o Franklin, está indo lá na frente e fala: olha, a gente vai fazer o teu dinheiro valer mais. Todos os produtos que tiverem agora Dedica Day vai agora valer mais. Tal, papapá. É o presidente falando aqui. Olha a força que aquilo tem. Olha a humanização. Olha o negócio. Você tá comprando do dono. E, cara, isso tem na história várias empresas que surfaram muito bem essa onda. Ricardo Eletro, lá. Eu tô vendo agora também o posicionamento pra mim, o melhor exemplo de quem tá fazendo isso é o Mark Zuckerberg, né? Que era... Todo mundo zoava que era reptiliano, alienígena, robô e tal. E agora ele aparece surfando com a bandeira dos Estados Unidos, tomando cerveja, aparece lutando, tá posicionando... Todo dia ele posta vídeo... Ele tá tentando se posicionar, porque lá nos Estados Unidos o bilionário é visto como a pior coisa do mundo, né? Boa parte da população, pelo menos 50% de democratas lá. E o cara fala: não, peraí, eu sou só um ser humano comum aqui, que também quebra a perna, que também treina jiu-jitsu. Mas vou te falar, na real, isso aí eu acho que a gente tem uma parada. Mais um corte aí pra podcast. É do ser humano, bicho. Aquela parada do relógio do Bill Gates. Ah, eu já vi você discutindo isso com o Narrador. Porra. Não, mas... o Bill Gates, olha o relógio dele. É pra ele passar lá, humildade. Galera, pelo amor de Deus. Porque o cara não gosta, porra. Não, mas é diferente. O cara tem um barco de 500 milhões de dólares. Mas por que o Mark Zuckerberg ia postar um vídeo dele surfando? Calma. O que eu tô falando é o seguinte, cara. O que eu quero dizer é o seguinte. A gente vai pegando essas coisas e vai arrumando uma porrada de justificativa da nossa cabeça. Pra falar: não, porque os investidores falaram pra ele que ele precisava... Porra nenhuma, irmão. O cara mudou o tesão da vida. O cara começou a fazer... A real é o seguinte: o cara às vezes podia ter algum problema, tá com alguma imunidade baixa, falta de testosterona, alguma porra que fez o cara, buscar um estilo de vida diferente. Nessa busca pro estilo diferente, claramente ele encontrou a porra do jiu-jitsu. A luta muda o ser humano. Então, na hora do jiu-jitsu, ele vai treinar, não é com o nerd que fica programando com ele. Não é com o funcionário que, o mundo todo aplaude o cara há uma década. Não, o cara do jiu-jitsu tá cagando pro Zuckerberg. O cara do jiu-jitsu raiz vai dar 2 tapas na cara dele, vai meter o dedo no olho, vai fazer o que tiver que fazer. Vai dar uma surra nele. Ele pode ter bilhão, ele pode ser o Zuckerberg, ele não vai comprar ninguém, vai dar nada. Ele luta, sabe? Então, ele chegou no lugar onde o nego falou assim: bacana, aqui você é nada. Aquilo ali mexe com a cabeça do ser humano, irmão. Então o cara começou a pegar tesão pelo esporte, começou a andar, mudar o ambiente, começou a andar com outras pessoas, deve ter feito novas amizades, começou a frequentar o UFC e começou a ver que, cara, calma aí, porra, tem outra vida pra eu curtir, pra eu acessar. E o cara é bom, inteligente, acessou. Então o cara começou a ficar com uma cor mais queimada, começou a ter pegar mais sol, começou a fazer mais esporte, começou a ter tesão e falou: porra, calma aí,
O meu produto, todo mundo mostra as coisas. Porra, as pessoas... E a coisa mudou. A gente fica tentando falar, não, ele tá fazendo isso pra pessoas comprarem mais ação, porque... Porra nenhuma, o cara renovou o tesão dele na vida, conheceu o esporte que mudam realmente as pessoas, como jiu-jitsu, né? E se apaixonou por aquilo. E, na minha visão, tira essa porra toda profissional que veste o cara, meu irmão... E aí eu vou falar até que acontece comigo. Quando a tua vida é do caralho, irmão, você vai querer postar. Porque ninguém se posta quando tá escroto. É verdade. Ninguém fica postando depressão. Você posta vitória. Então o cara, ele renovou o tesão dele na vida e ele tá querendo mostrar, ele tá querendo compartilhar, ele tá querendo botar pra fora aquela parada no aplicativo que ele mesmo criou. E que as pessoas usam pra isso. Então, na minha cabeça, não tem estratégia. Você acha que não é? É só tipo, o cara tá empolgado com isso aqui. Né? É caralho, meu irmão. Olha, porra, que do caralho, olha que maneiro. E, porra, e aí você faz uma vez e a galera fala, cara, que maneiro você fazendo, pô, isso me inspirou. Porra, comecei a fazer. E aí aquilo ali vai te moldando e fala, caralho, eu preciso fazer mais. Porra, eu preciso mudar. Eu preciso... E aí, cara, a coisa vai acontecendo. Cara, acontece com qualquer uma. Ontem eu fiz um podcast com aquela Guê, que é a menina que é cabeleireira, o fenômeno da internet, tal. Cara, foi isso. A mulher fechou um salão, ela tava desanimada, ela começa a fazer aquilo ali vai te dando energia e você vai fazendo. Então, assim, pode até ter um racional por trás, mas no final do dia, irmão, o cara começou a se achar mais bonito, o cara começou a mudar a aparência dele, começou a se tratar, começou a ter mais estilo, começou a ter vaidade e, porra, quer viver essa parada. E aí, naturalmente, a vida do cara passou a ser um filme, passou de ser chata, de ficar só tendo dinheiro e trabalhando e cuidando da família. E ele começou a querer compartilhar com os outros, pô, o quanto a vida dele é maneira. Essa é... eu não tinha pensado por esse ponto, mas agora que eu ouvi faz sentido. É óbvio, você compra um relógio legal, você vai ficar ali querendo mostrar. Não é querer mostrar, entendeu, galera? Mas sim. Eu tava falando hoje com um amigo meu, cara. Um amigo meu, brother, Gustavinho Mota. O cara, pô, empreendedor há 15, 20 anos, da Ido Logos, cara bem realizado, bem sucedido, mas aquele cara minimalista, não dá valor pra outras coisas, tal, igual o Nardon, tudo bem. E aí, cara, ele nesse processo de, porra, buscar ambição, de renovar, de mudar, a gente tem que dar chacoalhada na nossa vida de vez em quando. Não dá pra tu ficar acomodado com a tua vida, igual a empresa. Você tem que dar uma chacoalhada, irmão. Você tem que criar um problema, assumir um boleto, você tem que dar uma mudada, irmão. Não dá pra... Porque senão tudo fica barato, tudo fica normal. E aí, meu irmão, você não... Vai perdendo tesão. Não conhece o novo. E aí ele, porra, virou e falou, cara, eu botei no quadro lá um relógio e tal. E, pô, por acaso eu tinha aquele relógio e tava vendendo aquele modelo de relógio ali que eu tava trocando uns relógios. Aí ele falou, porra, tu me vende e tal. Eu falei, porra, lógico, vai ser um amarradão, puta resenha te vender a parada, sacou? Porque a gente foi, pô, parceiro pra caramba. Ele foi o cara que eu admirava. Ele, pra mim, o que hoje é um Esteves, um Benchimol, ele era na época que eu fundei a X-Tech. Ele era o cara que eu admirava pra caralho. Ainda admiro, mas ele naquela época era essa distância. Porque era o cara que já tinha sido da Endeavor, já tinha saído na Exame, na pequenas empresas. Então era o cara que eu tinha uma puta admiração. E aí, cara, ele pegou o relógio e tal. E aí hoje, aqui, ó, vou mostrar pra vocês verem que não tem papinho aqui de vendedor, tá? Eu sou vendedor, mas não tem papinho de vendedor. O que eu falei pra ele aqui? Eu falei, aí, tá curtindo o relógio? Ele falou, pô, tá maluco. Aí eu falei, primeiro de muitos, a mensagem que ele manda pro cérebro é diferente. Ele falou, tu questiona tudo, é 100% cerebral. Porque é de fato. Aí ele botou, cara, todo mundo repara, tal, não sei o que lá. Eu falei, mas é um negócio in e out. Existe os outros te julgarem, repararem e aquilo de fato se tornar parte da tua identidade. Mas o mais importante é a mensagem que isso aqui manda pro teu cérebro de realização, de valor do teu tempo, de poder, de você consegue, de você conseguiu. Que é a mesma sensação quando tu comprou o primeiro carro de marca, que você tá no sinal e você tá olhando ali falando, caralho, onde eu cheguei, mano? Caralho, olha o que eu consegui. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro Porsche, eu olhava e eu não acreditava. E aquela mensagem fez eu começar a cobrar mais caro, fez eu começar a tentar vender para cliente maior, fez eu começar a querer me vestir melhor. E aquilo ali vai fazendo você mudar a sua coragem, que é o que vai fazer você chegar onde vai quebrando a escassez. Mas sabe o que é mais legal? Tipo, o que você tá falando é muito parecido com o que eu falo sem ter ouvido isso, né? Acho que a Ana tava olhando, ela fez assim. Porque, porra, eu prezo da mesma filosofia que você... Eu vim numa família muito simples, né? Classe média baixa, não tinha nada. Então tudo que eu tenho meio que foi hustler mesmo, né? Tipo, self-made, vamos falar assim. E eu pensava a mesma coisa. Eu falava, caramba, eu nunca imaginava que eu ia ter isso daqui. Mas eu sempre me desafiei
a ter algo 2, 3 passos acima, porque eu achava na minha cabeça que aquilo ia me pressionar, ia mudar o ambiente de tal forma que ia atrair mais coisa. Aquele igual o pessoal chama de lei da atração, o outro chama de universo, o outro chama de fé, né? O outro chama de energia, mas eu sempre acreditei muito nisso. E o que você falou é exatamente o que eu faço. E eu queria colocar um ponto de reflexão que de novo, eu falo da realidade do pequeno e do médio empresário, que às vezes ele tem lá 5, 10 pessoas e ele quer ficar escondendo o que ele tem. Ele tem 2 restrições. Tem essa que tem pessoas que são mais minimalistas, que elas realmente não querem ter, não se dão o luxo, mas tem muitos que se restringem a ter, porque o que os funcionários vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Será que eu tô ganhando muito? Será que agora vão me pedir aumento? E essa, eu acho que ele vai começar a entrar num ciclo ali de mesquinharia, ele começa a entrar num ciclo de se delimitar pequeno, né? E eu lembro até uma história de um amigo meu que trabalhava com óleo de coco. Ele pegou o boom de quando foi falado assim, óleo de coco é saudável. Ele tava naquele ali com estoque, estourou. E aí ele falou que ele comprou também um Porsche à vista, logo comprou uma Harley à vista. Ele falou que tava felizão. Só que um mês depois, o fornecedor quis parar de dar desconto, o funcionário, tipo, alguns falam, ih, agora tá bem, né? E aí, mas e não sei o que, vamos mudar a política de... Então, assim, isso ainda é presente e esse tipo de história, às vezes, faz com que os empresários não tenham coragem de assumir. E lá eu faço o contrário. Quando eu vou, às vezes, viajar com o pessoal, eu faço questão de entrar nas lojas de alto luxo, falar, entra aí, cara, prova aí, vamos lá. Às vezes eu compro na frente deles alguma coisa. Eu falo, ó, não é pra você ainda, mas é possível comprar isso aqui. Olha aqui. E todas essas pessoas que eu fui mostrando isso, elas vão sentindo esse gosto de uma vida que talvez não tá ali perto e muda. Várias pessoas ali mudam. Tudo bem, eu tô dando o exemplo do relógio, mas cada um vai ter o seu amuleto. Eu tô exatamente nessa fase aí, tipo, vendo o relógio assim, aí eu vejo 50 mil reais, aí o João do G4 fica assim, compra logo, você já tem dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Eu, não, 50 conto, meu Deus do céu e tal. E eu vejo que é um pouco de bloqueio de escassez mesmo que a gente tem, de tipo assim, mano, com essas 50 mil reais, não é normal na minha cabeça fazer isso, mas a gente vê que é possível. São avenidas, eu vi isso outro dia do marido da Nat Beauty. São avenidas de consumo que você vai liberando na tua vida. Quando você vai comprar o primeiro carro lá caro de, 500 mil, aí 500 mil pro carro fica o preço do carro, aí depois você vai liberar. Então, você normalmente vai liberando avenidas de consumo. Então, eu lembro quando eu comprei minha primeira obra de arte por 30 mil reais, eu falei, cara, que loucura. Não vou nem olhar pra essa porra dentro de casa, isso aí fica lá do outro lado da casa, não sei o que lá. Então você vai liberando. Móvel de casa é a mesma coisa. Você vai falar, como assim a cadeira 15 mil tá de sacanagem e tal? Então, cara, são avenidas de consumo que você vai liberando. Eu me peguei agora na viagem, acho que esse assunto é super legal e educa muito a galera. E o chinês é um exemplo dessa porra. Eu tava agora na viagem com a minha esposa, a gente tava no verão lá, e aí eu entrei numa loja, ela me mostrou uma marca de óculos, que eu não sei nem pronunciar, esqueci o nome, que tem uma cruzinha. E aí eu achei... E eu tenho um problema muito grande. Por quê? Porque eu tenho parceria de muita coisa. Então, se eu for ver, eu tenho parceria de roupa. Eu nunca vou comprar roupa. Eu tenho parceria de óculos com o Will da Trijoia. Eu nunca vou comprar óculos. Então, tudo eu me coloco no seguinte, vou comprar se eu ganho? Vou comprar se as pessoas me pagam a parada? Não vou comprar, vou usar o que eu ganho. E aí você começa a entrar numa noia de, então eu não vou comprar nada, eu virei um boneco do posto. Eu uso o que nego me dá. Então, e aí, minha ambição e minha vontade? Então, você tem que saber dosar essa parada. Sim. E aí, cara, eu vi o óculos. Peguei o óculos. Botei o óculos. Ficou muito maneiro. Eu falei, caralho. Porrada esse óculos. Qualidade. Falei, vai ser 500 euros. Vai ser 1.000 euros. Bom, peguei o óculos 2.900. Euros? Euros. Meu Jesus. Falei, caralho, o euro tá 6, o óculos é 18 conto? Nem por um caralho que eu vou comprar, nem bota a pia aí na produção. Eu não vou comprar isso aqui, mas não faz sentido ter um óculos de 18 mil. Aí já veio a contingência cerebral instalada. Você ganha essa porra. Tu gosta do Dazenha, que é $500. Você tá, não faz sentido nenhum tu gastar esse dinheiro. E, de fato, financeiramente, não vai mudar nada, não vai alterar absolutamente nada. Não vai ser nem com o dinheiro do meu trabalho que eu vou comprar esses óculos. Vai ser com o dinheiro que o meu dinheiro me dá. Ou seja, não existe objeção. Se tu gostou, tu tem que ter. A vida é uma só, Eu poderia sair dali e o barco afundar, que eu vou sair. Então, a decisão, ela no final do dia, ela tem um pouco pra esse lado. Mas não era uma avenida de consumo liberada pra mim. Por quê? Porque eu sempre ganhei óculos, eu sempre comprei um óculos de $500. Eu não comprei. Aí a minha mulher, minha esposa, me chamou e falou assim, deixa eu te falar. Olha pro teu pulso. Faz sentido você ter um relógio desse?
proporcionalmente, o relógio do que tu pagou muito de mais 600 mil reais é muito mais mongoloide do que um óculos de 18. Total. Então, o que você tá fazendo? E é óbvio que ela estava certa, mas eu fui e não comprei. Mas é por causa disso, é porque precisa dessa maturidade, precisa dessa coisa. Só que é importante você entender. E, cara, não sou eu que tô falando isso, não, é a religião. A religião é cheia de amuleto. A fé, às vezes, não tá em você. Tem pessoas que, para ter fé, tem que segurar uma cruz. Tem que segurar um terço. Então, cara, cada um tem o seu jeito e tudo bem. Só que é importante vocês criarem esses amuletos. E nós, como ser humano, nosso instinto, ele pede esses amuletos. É igual o cara quando tá na guerra, tu acha que o escudo vai proteger o cara de quê, meu amigo? Só que o escudo faz... É o avião. Você acha mesmo que você precisa botar um... Se o avião cair na água, o colete vai te salvar? Só que precisa daquilo para as pessoas se acalmarem. Então, o ser humano precisa, e cada um precisa criar os seus amuletos e o significado desses amuletos para que você possa usar desse hack mental para buscar ali a sua melhor versão. Vou fazer um comentário sobre isso, quero que vocês comentem, a gente já tá encaminhando pro fim, mas é interessante falar isso, porque virou pra esse lado. O Neil Patel, que é tipo o guru de SEO do mundo, né? Ele fez um teste oficial e ele metrificou tudo isso. Ele gastou $75 mil em roupa de marca. Ele só usava roupa básica. Ele comprou 75 mil em roupa de marca. E ele começou a metrificar qual era a taxa de fechamento dele em reuniões. Que ele ia de roupa de marca e que ele ia sem roupa de marca. E ele percebeu que ele fechava 62% a mais. É um estudo que ele fez, então vocês podem achar na internet. Ele fechava 62% a mais quando ele ia com roupa de marca. Então tem um halo effect quando você tá com um puta relojão, você tá bem vestido, Louis Vuitton, aquela coisa toda e tal. Vocês acreditam que isso acontece de fato? Já viram esse efeito? Com certeza absoluta. Não, na verdade acho que tem duas fases, né? Tipo, você tá em outro, eu diria outro nível, mas eu que também, vamos falar assim, eu era pobre. O novo rico, pobre, quando tem dinheiro, quando ele quer pegar a marca que aparece. Ele quer mostrar uma marca que, que as pessoas conhecem. E você já usa produtos que nem marca tem, vamos falar assim, né? Que não dá pra dizer qual marca que você é. E eu afirmo que não só o poder pessoal que você ganha, você vai estar muito mais confiante de que, poxa, olha o que eu tenho, será que ele vai reparar? Olha só, você se sente mais forte, né? São os amuletos que o Alfredo comentou, só que em você, e a né? associação de marca também. Quando você está usando uma marca dessa, você está associando o que aquela marca significa a você. E aí, cara, não é só... Aí eu vou falar. É óbvio que sim. Todos nós sabemos que sim. Nós somos, por instinto, assim. É um fato. É um fato, irmão. Não adianta a gente ficar querendo justificar. É só lembrar da época da balada, é só lembrar da época... É um fato. Agora, de fato... Você não precisa sair se endividando pra isso. Assim. Não, você pode se vestir bem. Mas você eu pode, acho... por exemplo, um negócio que eu sempre caguei. Mas, cara, quando você começa a se vestir bem, e ó que eu já tenho autoridade, tenho visibilidade, tenho reputação. Quando eu melhorei a minha forma de se vestir, eu comecei até a seguir aquele cara do Instagram lá, o Balbi, né? Que o Thales também é um cara que tem um gosto de roupa, começou a me influenciar. E quando eu comecei a mudar o meu estilo de se vestir, a parar de acreditar que qualquer roupa funciona, as pessoas começaram a falar, porra, tu tá mais bonito, porra, você tá mais arrumado, porra, que roupa é essa? Tá? Ou seja, a minha reputação, a minha audiência, tudo não sobrepôs o fato de eu começar a me vestir melhor e aquilo alertar as pessoas e chamar a atenção das pessoas. Então, ou seja, não importa você ter dinheiro, você ser famoso, você ter poder, você ter reputação, as pessoas quererem falar com você. Mesmo nessa posição, o fato de eu melhorar a minha roupa... Sua imagem pessoal. Mudou. Eu acho que até uma dica, talvez, para o empresário que também tá vendo, associando isso. Acho que uma coisa que é diferente lá da equipe que eu vejo na G4, a gente lá tem um dress code. Então, principalmente o comercial, eles têm que se vestir de certa maneira, assim, né? Eu vejo que é meio que contra o que as empresas fazem. É cada vez mais livre, cada vez sinta mais à vontade. E lá eu vejo que o pessoal usa muito camiseta preta. Agora o polo, sapatênis, comercial né? tem que estar de polo. Tem que estar de polo? O comercial, no polo só pode de sexta-feira lá, e se for pra dentro da calça, assim, vamos falar assim, pra parecer mais formal. Do resto, o comercial, camisa. E eu acho que o que você comentou da marca, por exemplo, existem diferentes níveis de marca que também vão dar o mesmo poder de acordo com o nível daquela pessoa, né? Então vamos pegar, tava falando você falou de Zenha, falando de Aramis, por exemplo, de Aramis.
os vendedores lá, a primeira escala deles é querer ter roupa de se vestir inteiro da Aramis, né? Eles falam, poxa, vou pegar assim, vou me vestir, essa é a camisa que eu quero, ou talvez vai, Dudalina, nesse nível. E depois que eu acho que o empresário ele vai querer ver usar Zegna, vai querer usar uma outra marca, mas eu faço com que eles tenham que se vestir assim, não é opcional. Às vezes o pessoal entra, tem que pegar às vezes, até um adiantamento para comprar camisa, porque isso influencia de como os clientes percebem ele, influencia dele sair de casa com a camisa bonita e falar, olha como eu tô vestido. O meio que ele vive, o contrato muito jovem, né? O meio que ele vive, os próprios amigos falam, ih, agora tá bem, hein, cara, o agora tá Fitch fala crescendo. isso muito bem, né? Na pandemia ele ficou muito famoso por causa dessa parada, que ele acordava e botava terno dentro de casa pra falar, cara, é o lance do relógio, é o que aquilo representa pra você. Eu lembro dos filmes de máfia que, quando o cara era contratado pela máfia, a primeira coisa que o chefe da máfia faz é botar $1.000 no bolso dele e falar assim: você vai comprar 3 ternos e 6 camisetas E, cara, para passar assim, autoridade cara, e poder, não importa cara. quem você é. Se vestir bem, muda. É igual o lance do relógio. Eu queria explorar a sua áurea. Eu queria explorar um pouco esse canal do relógio. Cara, eu, particularmente, depois que comecei a me vestir bem, cara, mudei completamente. E o Lincoln sabe, eu tenho uma coisa em mim, cara, que é uma característica minha de, cara, tudo que eu tenho acesso, eu gosto de compartilhar com quem tá perto de mim. Tudo. Isso eu nunca conheci alguém assim, é verdade? Um negócio bom de carro, eu falo pra todo mundo, galera, quem quiser, tá aqui. É verdade. De relógio, porra, quem quiser, tá aqui. Tudo, absolutamente tudo. E é o oposto, né? Geralmente alguém no seu status e outras pessoas que eu conheço, talvez em níveis parecidos, elas seguram, né? Eu faço questão, eu tá. quase ligo. Então eu encontrei ele falou, pô, casaco bonito. Eu falei, mano, toma o contato do cara é muito maneiro, vendedor da Zenha. E eu tava mostrando, vou pegar isso aqui com o cara. Falei, cara, porra, preço bom, parcela, faz. Então assim, e eu não sou o cara emocionado, irmão. Você nunca vai me ver entrando numa parada e comprando na emoção. Carro, qualquer coisa eu vou comprar bem comprado. Minha casa, a primeira coisa que eu olhei com a minha mulher foi isso. Falei, ó, a gente vai começar a procurar a casa do nosso casamento, nossa casa. Quero fazer um bom negócio. Mas eu vou fazer um bom negócio. Vamos atrás, vamos fazer. Então, só que é isso, cara. Só que essas coisas, cara, vão desbloqueando uma ambição. E aquela ambição vai impregnando uma energia que parece que tu entrou numa banheira gelada e aquilo ali faz você chegar gigante. Mas você não só mudou como você se veste, você ficou bem mais fit. Você, aí, você deu um turnaround completo em você. Exatamente. Aí, entrou. Então, tudo isso, cara, foi me dando uma energia pra trabalhar. Foi me impregnando, e aí é um fato. Quantidade de parceiro que quer mais estar perto, que quer... Cara, é porque a tua energia muda. E as pessoas, nós seres humanos, queremos estar perto de fontes de energia, cara. É um fato. Então, você quer estar perto, vira um negócio que não é pelo resultado só que você entrega. Você, no final do dia, fala assim, você quer estar do lado cara, eu quero ter você do meu lado, mano. Eu quero ter acesso a você, eu quero poder, porque, quando eu tô contigo, eu saio diferente, me impregnei naquela parada. Tanto que o meu grande alerta é quando alguém chega pra mim e fala, pô, tu tá com cara de cansado. Aí eu já falo, pô, não tô no meu lugar de potência. Porque se eu tô cansado, significa que o que eu tô fazendo tá mais drenando a minha energia do que produzindo energia. Então eu preciso mudar. Preciso ir surfar, preciso mudar. Bom. E, cara, isso é muito maneiro. Isso é cara, legal. relógio, roupa, casamento, foram coisas que, assim, mudou o Alfredo em 2 anos, desde novembro do ano passado, mudou completamente. Várias percepções, ressignificou muita coisa. E hoje eu tô numa fase assim, cara, imbatível. Vou trazer 2 fatos científicos pra corroborar o que você falou, já que vocês gostam de me zoar meus nomes. Tem um negócio que chama Halo Effect, que é um efeito que... Isso o Nardão falou. Pessoas bonitas e bem vestidas são menos condenadas na justiça do que pessoas feias. Então, por exemplo, uma mulher bonita, ela recebe uma pena menor do que uma mulher feia, e um homem bonito recebe uma pena menor do que um homem feio. Alfredo, nesse caso, né? E é uma segunda pesquisa que eu até postei no meu Instagram outro dia, que o negócio da energia está sendo cada vez mais pesquisado. Se você coloca um vendedor de baixa performance num grupo de vendedores de alta performance, ele aumenta a performance dele. Se você pega alguém de alta performance e coloca no meio de vendedores de baixa performance, ele começa a vender menos. E esse mesmo efeito acontece para pessoas grávidas. Então, se todos seus amigos estão tendo filho, você também vai ter filho. Se todos seus amigos estão casando, você também vai casar, porque você tem uma coisa... não sei se é energia a palavra, mas é um efeito de influência mesmo, né? Então... É só uma curiosidade. Eu tenho essa sorte lá, porque assim... E aí, até declarar publicamente isso, não sei se eu já falei isso publicamente, eu já falei uma vez. O Thales é um cara que hoje a ambição que eu tenho é muito influência dele. O Daniel faz isso comigo também. Porque ele é um cara sem limite, pensa grande, e eu não tô falando que eu concordo com tudo que ele faz, com tudo que ele compra, não. Eu acho que poderia ter uma engenharia ali diferente, mas, cara,
ele impregna essa ambição em quem tá perto dele, essa coisa de se vestir bem, essa parada. Então, cara, isso é muito legal. Por isso que ambiente é muito importante. Por isso que Sim. tá do lado de pessoas assim, você vai liberando essas avenidas. E aquelas coisas vão se tornando normal. E aí você vai falando, cara, eu quero subir a barra. Porra, isso aqui. E é importante você ter esses amigos. O sucesso, cara, o Mariano falou isso, né? Acho que talvez uma das melhores aulas da nossa vida na segunda-feira. Ele falou isso, ele falou, cara, o sucesso, ele cria uma casca ao teu redor de só notícia boa, de todas as tuas ideias são brilhantes. Porra, você tá certo, vou fazer o que você quer, você consegue o que você quer. E isso é foda. Então, vou dar um exemplo. Você falou de relógio, né? É porque relógio agora voltou muito. Pro hype, né? Eu sou um pouco responsável disso, que a gente tá impregnando a galera. Não, e aí você vai lá, também. Bernardo Entusiasta, vídeo com 1 milhão de views, cara. Você fica, não. É impressionante. Então, relógio, cara, você pode ser quem tu for, irmão. Tu pode ser o Primo Rico, o Thiago Negro, você pode ser o Alfredo, o Thales. Você não entra na loja da Patek e compra. Você não compra o modelo que tu quer. É muito sinistro, irmão. É outro nível de riqueza, né, cara? É muito sinistro. Não é riqueza. Não, é riqueza, não no sentido só material. É zero riqueza. Pelo contrário, é relação de verdade. O cara, eu já até consegui comprar na Patek, igual o Thiago. Consegui. É o relógio que ele quer. Não é o que eu quero. É, de fato, criar uma relação. Aquilo ali, pra mim, é um insight pra gente fudido, porque o nosso cliente, muitas vezes, faz com a gente o que ele quer. Ele compra o que ele quer, do jeito que ele quer, e a gente vai adaptando o negócio ao nosso cliente. O que na tua empresa hoje, você que define se teu cliente tem ou não? Fica aí a provocação pra todo mundo. As empresas têm que ter coisas que os clientes só têm se você quiser. É o caso de Harvard, né? Harvard nega aluno. Eu tenho uma empresa de educação agora e eu vejo que, tipo assim, cara, se o cara pagar, ele tá dentro. Agora, você imagina lá, a gente teve um caso aqui de um executivo da V4 que se candidatou pra Stanford, tinha o dinheiro pra pagar, o cara tem cargo executivo e tal, e a gente falou, não, você não tá preparado. Não precisa dos seus 18 mil dólares. E fala não e pronto, né, cara? Eu acho que tem essa dinâmica, assim, é muito legal e poucas pessoas falam disso. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema que, dependendo do lugar de fala que você tá, não adianta o que você fala, as pessoas não vão te ouvir, porque elas vão falar, tá falando isso porque agora tem dinheiro pra ter. A maioria, muita gente fala isso. O primeiro relógio que eu comprei, eu fiquei devendo pro meu sogro $2 mil, $989, e tive que pagar ele em 6 parcelas. Não, então vou e além. aí eu não conseguia terminar o namoro porque tava devendo o sogro. Meu primeiro relógio eu paguei em 5 cheques de R$120. Pô. Então, assim, foi o primeiro relógio bom que eu comprei. Então, assim, é óbvio que o jogo vai mudando, não vamos ser hipócritas, mas a questão maior não tô falando pra ninguém se endividar também, tá? Por favor, mas esse lugar de fala, ele é muito importante. Então, é por isso que eu falo, eu não tô falando pra você comprar a jaqueta da Louis Vuitton, uma jaqueta da Gucci. Cara, mas aprende sobre cor, paleta de cor e se veste bem. Sim. Porra, pega uma costureira e tem a roupa ajustada e tal. E, óbvio, vai depender do que você trabalhe, se aquilo ali de fato te faz bem. Nardon, o Denis, o Eng são caras multimilionários que não estão nem aí pra roupa e que tudo bem, mas o sucesso deles está na operação, tá dentro da planilha, tá dentro da análise. Se você é comercial, desculpa, faz parte do teu trabalho se vestir bem. Figura pública. Faz parte do teu trabalho arrumar teu cabelo. Faz parte do teu trabalho fazer a tua barba. Faz parte do teu trabalho cuidar da tua pele, controlar teu peso. É isso. Se você quer ir pra esse lugar, é isso. Caraca, porrada. Pô, baita fim aqui pra gente falar disso. Tem que você falar de relógio, fala aí. Não, é só falar que o relógio voltou muito forte, né? E aí eu tô vendo, você tá de Patek, não é? Porra, Patek é um relógio de centenas de milhares de dólares, às vezes, né? E eu vejo que tá voltando muito forte isso. E eu tava tentando explorar um pouco esse halo effect do relógio, entendeu? Porque o cara hoje, ele entra numa reunião, eu vejo que a galera bate o olho eu fico olhando os olhos, assim, a galera... Deixa eu ver o que ele tá usando e tal. Então, vamos lá. Relógio. É porque relógio ele tá o mais cabuloso. Os maiores influenciadores do mundo são os heróis. Os heróis do mundo são os atletas. Então, de fato, isso tem uma questão. Nunca teve uma mídia para relógio. Só que agora, nessa era da rede social, o relógio, que está totalmente associado a valores, que é uma coisa que também chama muita atenção, acaba tendo distribuição. Então você tem hoje milhares de páginas no mundo
pegando e cobrindo os atletas e mostrando os relógios que eles estão usando. Exatamente. O Lewis Hamilton. Então, isso de fato ajuda a acelerar esse. Aí é a pirâmide da influência. Aí você tá lá vendo o atleta, aí de repente você vê o cara do teu país, aí de repente você vê o cara da tua cidade, aí de repente você vê um cara que você convive estando com aquilo. Então, a coisa lá se aproxima de você. E tudo que tá próximo de você, você começa a querer ter. O que tá longe de você, você deseja. O que tá perto de você, você quer. Então, a coisa começa a estar perto, você começa a querer. E aí aquilo vai criando uma opinião dentro da tua cabeça. Então o relógio que está acontecendo é isso, a coisa muito distante, de repente você começa a estar numa reunião, vê o cara usando, aí o outro usando, e aí quando você vê, fala, pô, calma aí você começa a considerar, e aí o tal funilzinho de venda começa a acontecer de forma natural. Então, o que acontece com o relógio hoje é isso, você tem distribuição de canais falando do tema que basicamente não fala nada. O que faz a parada? A parada mostra o cara usando, aquilo ancora. Aí você vê a pirâmide de baixo, alguém do teu país ali. Aí, de repente, você tá fazendo reunião com o cara. E aí aquilo ali entra no teu radar. Entrou no teu radar, meu amigo. Fudeu. Vou aproveitar para dar o exemplo da nutrição. Nutrição, antigamente, você gastava dinheiro, você ia em consulta. Hoje em dia, você abriu o TikTok, irmão. É uma aula de nutricionista. Eu, sempre, hoje em dia de tarde, quando eu tenho fome, eu vou lá, pego um prato de comida e como. Porque eu vi na porra de um vídeo que um prato de comida equivale a... 2 barrinhas de cereal. Porra. Então, calma aí. Um Big Mac eu como 5 pratos de comida. Então, aquele lanche da tarde não é uma questão de ser prático. Uma coisa é a comida prática, e aí você não tem opção. E a outra coisa é eu posso comer uma barrinha ou eu posso comer, foda-se o lanche da tarde. É melhor almoçar de novo. Então eu começo a mudar. O que mudou isso? Cara, eu tenho 37 anos, eu vou a nutricionista desde os 16 que eu era atleta. Foi a porra de um vídeo no TikTok. Esse é o poder da comunicação. Esse é o poder da comunicação. A comunicação não é só sobre falar, mas é a forma que você fala. E o momento que você fala. Então, dependendo da forma e do momento, a interpretação é completamente diferente. E aí você alcança um nível de maior profundidade no cérebro da pessoa. Então, é pensar na hora de se comunicar com essa engenharia social de, cara, beleza, eu posso falar assim, mas eu posso falar assado. É o lance que eu falei. Eu posso gritar e todo mundo vai ouvir, mas talvez ninguém entenda o que eu gritei, que é normalmente o que acontece. Alguém gritou, você não entende, mas você falou, viu o que a pessoa falou. Chamou atenção. Só que se eu vou no teu ouvido e sussurro, você escutou o que eu falei. Então, a gente vai viver um desafio de comunicação gigantesco nos próximos 10 anos, por conta de tanta gente falando, de tantos microfones, de tantos canais. Então a gente hoje vive num mundo muito barulhento. Então antes de falar, eu preciso da tua atenção. Por isso que o G4 liga pro cliente 10 horas da noite. Porque eu preciso falar com ele na hora que ele me dá atenção, não na hora que ele me atende. Porra, é isso que muda o jogo. Animal. É isso. Eu tenho uma pergunta final aqui, e que a gente tá fazendo agora vai ser difícil pra vocês dois, hein? Que é o seguinte. Qual que foi a melhor compra que você fez nos últimos 6 meses de menos de $100? Pra pegar Nossa, calça você sabe de curta. cabeça? Como é que é? A melhor Qual a compra melhor que fez? compra que você fez nos últimos 6 meses de menos de $100? Uma coisa que todo mundo pode comprar. Essa que é só uma curiosidade aqui. É pra pegar de calça curta, meu. Vou dar uma dica, vai. Tem gente que fala livro, tem gente que fala, pô, uma garrafinha d'água que eu comprei, tem gente que fala um curso que eu comprei, um evento que eu fui, alguma coisa do tipo, um restaurante que eu fui, alguma coisa. Pode ser qualquer coisa nesse sentido. Ó, um evento que eu fui de graça foi o Frontier, que me gerou tanto. Foi tão bom o ROI ali que foi bom, mas não dá, né, fazendo. Mas acho que eu pensei, se fosse um livro que você falou, um livro que todo mundo falava e eu nunca li, que eu estou lendo no momento, na verdade, que, puta, você vai lendo. Não tem como ler 3 páginas sem grifar, assim, parágrafos, é o Princípios do Ray Dalio. Puta, todo mundo falava essa porra, não tinha li, cara, do cacete. Então, assim, se fosse considerar esses 2 exemplos que você colocou, agora assim, de gadget, de roupa, alguma coisa assim, eu não acho que eu não. Eu pensei em suplemento, pensei em. Né, Teve alguém que falou que comprou um suplemento que, porra, tá bem pra caramba. Eu acho que tem um isotônico da Plant Power que eu comprei. Pô, que é muito bom. E aí, pô, eu deixo no carro, deixo no escritório e tal. E tem um suplemento agora de maçã que você come antes da refeição para quem tem problema de insulina. É de vinagre? Aí você tem, de vinagre de maçã.
E aí é uma cápsulazinha, você dropa ela antes de comer, e aí equivale como se tivesse... O impacto que ela cria é o de você comer a salada, porque quem tem problema disso tem que comer salada e esperar um tempo para poder comer a comida e ter um impacto pico de menor. insulina. E aí essa pílulazinha você toma ela 20 minutos antes de comer e faz esse impacto. Então pra mim, Pô, isso é legal, hein? eu botei um Aí. escritório no carro e na mochila, então Aí, tiramos, R$89. tiramos boas sugestões aqui. E aí, pessoal, estamos terminando o episódio. Não se esqueçam, quem quiser comprar camiseta da Minimal, que eu estou utilizando aqui, que o Alfredo já fez até o pitch, a gente está deixando o link com desconto aqui embaixo, o link com desconto do Roy Hunters. E se você quer adquirir um novo livro do Denner, o Cientista do Marketing 2.0, vocês devem ter visto a propaganda em algum momento do vídeo, também estamos deixando o link da imersão de lançamento desse livro aqui embaixo. Beleza? Como é que a pessoa te conhece melhor a China Link, se ele quiser contratar? É só seguir, meu nome é um pouquinho diferente, mas é o Lincoln original, Lincoln Fracari. E aí, se ele quiser saber mais da empresa ou das outras, é China Link Trade. Alfredo Soares? Boa. Alfredo Soares no Instagram. LinkedIn a gente tá lá também, @G4 Educação. Em outubro, quem quiser, tem vaga ainda? Tem 310 pessoas já. Já? Então aí, ó, Caraca. tem ainda vaga pra quem quiser fazer parte dessa comunidade que tá indo pra China junto com esse cara que já foi mais de 15 vezes. Aproveita, que ainda Acho vai que ter deu algumas... mais de 15. Você sempre fala aqui, mas acho que nunca a gente calculou. Deu mais, acho que. Mais de Foram 20 20, vezes. foi mais de então, 20. Enfim, a gente vai estar lá em outubro, 12 dias, né? 12 dias. 12 Que dias massa. junto lá, então tamo junto. Boa, é isso. E vejo vocês no próximo episódio. Não esqueça de deixar seus comentários, curtir, deixar o gostinha, 5 estrelas se você estiver ouvindo no Spotify e se inscreva no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.